Velho Nerd na área, hoje para falar sobre um recebido pra lá de especial aqui para o nosso projeto. Chegou aqui exatamente o volume 1 de Old Boy, esse mangazaço publicado agora no Brasil pela editora Comic Zone. E antes de falar dessa obra que eu considero fantástica, roda a vinheta. E se você caiu de paraquedas, chegou agora aqui no nosso canal, considere se inscrever no canal do Velho Nerd, ative também o sininho para que você seja notificado sempre que eu trouxer novidades para você. Aqui no canal do Velho Nerd eu falo de quadrinhos, volta e meia falo de games, falo de séries, de filmes, de tudo um pouco. A ideia é conversar com as pessoas, trazer resenhas, fazer uma verdadeira mistureba do mundo geek, trazer muita coisa legal. Eu tenho trazido os cortes do Égua do Nerd, que é o podcast que eu apresento no SBT Pará. Então é muito bacana poder conversar com vocês por meio desses cortes, que são as entrevistas que eu realizo uma vez por semana no canal do YouTube do SBT Pará. Então eu já te convido também a assistir os nossos cortes, assistir os podcasts lá do SBT Pará, porque são conversas muito legais, são bate-papos com uma galera surreal, de boa aqui da nossa região. A ideia é expandir esse projeto cada vez mais e com vocês, compartilhando os vídeos, comentando aqui embaixo, enfim, se inscrevendo no canal, eu consigo fazer toda a diferença. Outra coisa bacana também é te convidar a conhecer os nossos apoiadores por meio dos links aqui embaixo. Tem a Mundos Infinitos, tem o meu link na Amazon que não movimenta muita coisa, mas está aqui também, aqui embaixo, e tudo que eu posso trazer de dicas com os links para os materiais que eu resenho, eu deixo aqui embaixo também. Inclusive, o material que eu tô trazendo hoje, que é o Old Boy, tá com link aqui embaixo para você também adquirir. Eu quero falar sobre esse mangá que aqui no Brasil, nesse momento, pela Comic Zone, está sendo trazido em 3 edições. Essa aqui é a primeira edição, a segunda edição, o segundo volume, está em pré-venda e logo mais será publicado também o terceiro volume. Vou tirar aqui, ó, essa sobrecapa. O mangá vem com uma sobrecapa, portanto, deixa eu esticar e mostrar para vocês também, ó, o protagonista. Aqui na sobrecapa tem o olhar dele aqui atrás e tem também mais um pouco do protagonista aqui. Vou fazer uma breve leitura do que tem na sobrecapa. 10 anos atrás, Gotô foi sequestrado. Ele nunca soube quem o trancafiou nem o porquê. Desde então, viveu confinado em uma cela particular, tendo como único contato com o mundo exterior uma televisão e as vozes de seus carcereiros. O isolamento prolongado quase o levou à loucura, transformando-o em alguém completamente diferente, um ser perigoso e imprevisível. Um dia, sem aviso, Gotô desperta e descobre que está em liberdade. Ele não entende por que foi solto, mas sabe que chegou o momento de arquitetar uma vingança implacável. Enquanto mergulha em uma busca sangrenta, Gotô encontra a pista que pode revelar a identidade do seu torturador e os motivos que levaram ao seu sequestro. Olha só essa premissa. Aí eu pergunto para você que está aí acompanhando o nosso projeto. Você já ouviu falar no Old Boy nos cinemas? Já ouviu falar no filme de 2003, feito por um diretor e roteirista sul-coreano, até trouxe o nome dele aqui, é o Chan-wook Park. Ele produziu esse filme em 2003, adaptando o mangá, ele sul-coreano, adaptando um mangá japonês em 2003, um filme de baixo orçamento e que arrecadou ali perto dos 17 milhões de dólares. Não é um filme que fez um estardalhaço mundo afora,
mas é o meu primeiro contato com a obra. Foi quando eu conheci o Old Boy. Foi assistindo esse filme que saiu em 2003. Aí veio o filme de 2013 com o Josh Brolin protagonizando aquele cara que ficou preso numa cela durante muito tempo. E é preciso dizer que o Gotô, que está aqui na cela, aqui na parte de trás do mangá, ele fica 10 anos preso aqui no mangá. Mas no cinema, esse personagem que teve outros nomes nos filmes, não é o Gotô, o personagem dos filmes, ele fica preso durante 20 anos. E aí acontecem muitas coisas aqui nesse mangá que não acontecem nos filmes. É uma adaptação, é uma inspiração, o mangá, para o que a gente vê nos filmes. Então, há diferenças. Esse filme protagonizado pelo Josh Brolin, que para mim não é tão bom quanto o de 2013, ele tem como diretor o Spike Lee. E olha, galera, eu vou folhear um pouquinho aqui para mostrar para vocês, porque é uma arte que me chama muito a atenção. Eu tenho feito a leitura de mangás e a gente percebe que fazendo essa leitura de um material em preto e branco, bem diferente do que a gente encontra num filme que adapta a obra, a gente se prende muito mais a detalhes e não passa tão rápido quanto o filme, tá? Aqui a gente realmente se delicia com a obra, se envolve com as motivações daquele que prendeu o personagem por 10 anos e se envolve também com a história desse protagonista. Então, é muito interessante a gente poder acompanhar dessa forma aqui a história e não num filme que passa muito rápido. Eu sempre prefiro ler, sempre prefiro apreciar a obra dessa forma e nem tanto nas adaptações que são feitas. Agora sim, eu não falei sobre os mangakás. A gente tem uma dupla de mangakás aqui trabalhando em Old Boy. É o Garon Tsuchiya, acho que falei direitinho, junto com o Nobuaki Minegishi. O Old Boy surge no Japão entre 1997 e 1998. A adaptação sul-coreana desse mangá saiu em 2003. Já a primeira publicação do Old Boy no Brasil foi entre 2013 e 2014 pela editora Nova Sampa. E aí sai a adaptação hollywoodiana em 2013, tendo, como eu falei, o Josh Brolin como protagonista. Eu vou mostrar para vocês agora exatamente o mangá visto de cima, para poder folhear um pouquinho e a gente segue conversando sobre essa obra. E olha só, me chama muito a atenção esse contraste. A gente tem aqui na sobrecapa a cor vermelha, muito provavelmente representando a ira, a raiva que esse cara passou depois de ficar todo o tempo que ficou preso, sem saber por que estava preso ali naquele lugar, naquela cela. Então o Gotô, que está com essa cara nada amigável, ele tem toda essa cor, essa paleta de cores aqui trazida no primeiro volume, representando exatamente a raiva que ele sente, a sensação, né, de que foi traído, de que injustamente esteve preso. Bom, tá aqui a expressão dele. Aqui ele um pouco mais conformado, né? A gente pode observar ele deitado na cama. Eu vou arredar exatamente para cá para a gente mostrar, folheando sem entregar muito da obra, como é que ficou esse volume 1. Tá aqui, ó, as inscrições com os autores, aqui o símbolo da Comic Zone, e a gente tem os capítulos. O Homem do Andar 7,5, que começa aqui na página 5, seguindo até ponto de virada no capítulo 29, aqui na página 601. E aqui a gente vai ter a história sendo contada já desde o comecinho. Começa com ele exatamente como diz a sinopse do mangá. Ele preso em companhia de uma TV e aqui provavelmente por onde ele ouve os carcereiros, aqui por onde é passada a comida para ele. E aí a história vai seguindo. Eu acho muito legal essa exploração das sombras
como algo importante para o mangá. Aqui está o Goto se exercitando, porque ele fica preso, mas ali dentro ele começa a arquitetar a sua vingança. E exatamente nesse momento ele é solto, pelo que eu estou entendendo. E olha como o cara tá trincado, né? A gente percebe que ele ficou ali se exercitando, treinando para poder executar a sua vingança. E vai começar aqui um que a gente pode chamar de ato de vingança dele, porém só que não. Ele aqui é colocado, ó, em cima do rosto dele aquele paninho para ele dormir, quase um Boa Noite Cinderela, né? A gente acha que é clorofórmio e aí vai seguindo a história até que ele desmaia, é colocado numa mala e aí eu, se contar o resto daqui para frente, vou estar entregando toda a história para vocês. Não quero ficar dando muitos spoilers, mas eu posso dizer para vocês que é uma história daquelas que chama muito a atenção, pelo menos chamou muito a minha atenção quando eu li a sinopse, quando eu vi alguns reviews de Old Boy. E tá aqui essa história. Eu não vou entrar em tantos detalhes ainda, exatamente para você aí, caso se interesse pelo mangá, tenha surpresas, como eu tive quando assisti aos filmes. Gostei muito do filme de 2003. O de 2013 eu curto, mas não tanto quanto o de 2003, que adapta a obra. E é isso, eu depois de ter aqui esse prazer de já degustar as primeiras páginas do Old Boy junto com vocês, já tô na ânsia, como a gente fala aqui no Pará, já tô naquela cuíra para poder ler de uma vez esse mangá e trazer uma resenha um pouco mais detalhada, tá? Eu costumo fazer isso na rede social ao lado, num vídeo mais enxuto, falando das minhas impressões sobre o mangá, sobre os quadrinhos que eu tô lendo, e com Old Boy não vai ser diferente. A ideia desse vídeo era mostrar para vocês que essa é uma obra de fato imperdível, por todo o contexto dela, uma história de vingança. Eu acho que Old Boy, junto com o livro de Eli, talvez sejam os filmes que mais me surpreenderam no final. Então, eu acredito que aqui eu deva me surpreender também, mesmo já sabendo mais ou menos o que acontece no decorrer da história. Vai ser a minha primeira experiência lendo o Old Boy. Eu que já vi os filmes e gosto demais. E acho muito injusto, inclusive, as bilheterias desses filmes. O filme do Josh Brolin não atingiu nem 10 milhões de dólares em bilheteria. E já o filme sul-coreano ficou ali, como eu falei, né, perto dos 20 milhões de dólares de bilheteria. Então, são filmes que eu gosto e eu acredito que aqui também vai ser uma história que eu vou curtir pra caramba, até porque eu gosto dessas jornadas de vingança, ainda que eu não seja uma pessoa muito vingativa, mas quando eu vejo as interpretações de jornadas de vingança, filmes assim, me atraem muito. E muito provavelmente essa história aqui vai me atrair também nesse formato mangá. Vou colocar aqui, ó, já com a sobrecapa. Ah, faltou mostrar que veio também um marcador de páginas, né? A Comic Zone tá mandando aqui para quem adquire o volume 1 esse marcador de páginas. Acho que vem também marcadores de páginas nos volumes seguintes. Já tô ansioso pelo volume 2 sem nem ter lido o volume 1. É isso. Vou colocar aqui para mostrar para vocês ele fechadinho, já com marca-páginas. Old Boy, volume 1. Vai ficar bonito na estante e na memória da gente também, porque o mais importante do que embelezar as nossas estantes é a gente ler alguma coisa que fica, que marca. E acho que esse mangá é bem capaz de causar esse efeito no velho nerd aqui que vos fala. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo do início ao fim. Para você que assistiu todo o vídeo, muito obrigado mesmo. Considere compartilhar esse vídeo, viu, com a galera que você sabe que vai curtir esse tipo de material e de repente estava esperando um lançamento que pudesse ter esse tom de vingança. Esse mangá, eu tenho certeza que pode agradar a gregos, troianos e também, por que não, a samurais, já que a gente está falando de uma obra que surgiu lá no Japão em 97 e que vem sendo adaptada aí em outras mídias e tem agora a sua publicação nessa edição
de luxo pela Comic Zone. Obrigado, Comic Zone, também pelo envio. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!